Muito bom dia, meu querido amigo, amiga, irmão, irmã, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para mais uma lição da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a maior escola do mundo e que enche a nossa vida não só de um conteúdo intelectual, mas de alegria e de paz, porque o seu conteúdo fala sobre isso, alimenta a nossa alma, vem do alto, vem da palavra do Senhor. E a nossa lição de hoje, a lição número 10, que tem como título Aceitando a Disciplina. Deus usa a disciplina da sociedade, da família e de outras fontes para moldar o seu povo. O nosso texto encontra-se em Provérbios, capítulo 29, do 1 ao 3 e depois do 12 ao 20. Espero que você tenha feito a sua leitura, o seu estudo. Se não, apanhe aí agora a sua Bíblia e vamos estudar esse texto bíblico aceitando a disciplina. Então, nosso texto áureo são os versículos 15 e 17 desse capítulo 29. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Fala sobre disciplina, né, que é o nosso tópico de hoje. Para recordarmos, então, mais uma vez a nível de introdução, é bom lembrarmos, quando lermos, quando estudarmos o livro de Provérbios, que ele é um livro poético ou sapiencial, é um livro de sabedoria, não é um livro de promessas. É bom lembrarmos disso. Mas é um livro de provérbios, um livro de sabedoria. E é assim que nós devemos ler, né? Como um livro que carrega uma verdade, mas uma verdade que aponta para uma outra verdade, como uma lição, né? Dois, é bom também lembrarmos que ele, o seu objetivo é nos auxiliar, né, em como vamos colocar em prática essa sabedoria. Então, não é um livro só a nível de intelectualidade, digamos assim, não é um nível só teórico, mas um livro prático, a sabedoria, né, o conhecimento e na sua vida, nossa vida prática. A sabedoria utilizada de forma bem prática. E o terceiro ponto é que a sabedoria está associada a Deus. Não é? Então, um dos erros que frequentemente nós cometemos é pensarmos que a sabedoria de Deus é separada do próprio Deus. E não. Quando nós vamos buscar essa sabedoria de Deus, que vem do alto, nós estamos a buscar o próprio Deus, a comunhão com esse Deus. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente quer adquirir essa sabedoria que vem do alto, nós, antes de tudo, devemos ter cada vez mais estreita a nossa relação com o nosso Deus. Essa sabedoria a gente consegue através de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o nosso Deus. Eu gostava de ler para os irmãos um trecho da nossa lição de hoje, que está na página 74, que fala sobre sabedoria no sentido de disciplina. Então, diz assim a nossa revista: a disciplina é muitas vezes encarada como um castigo, em vez de um benefício. Quando se diz não a uma coisa, na realidade estamos a dizer sim a outra. O atleta diz não a alimentos pouco saudáveis para poder dizer sim ao terminar uma maratona. O agricultor diz não a cestas prolongadas na época da colheita para poder dizer sim à recolha do fruto do seu trabalho. Viver com disciplina, diz a nossa lição, ensina-nos a nossa lição, coloca-nos numa posição em que podemos florescer tanto espiritualmente como quanto a relacionamentos. Então a disciplina é muito importante. Muitas vezes é vista de forma negativa, mas do ponto de vista bíblico, não. Né? Quando nós estamos a dizer não para muitas coisas, estamos a dizer sim para outras coisas. Então nós precisamos de disciplina em tudo na nossa vida, né? E também, e principalmente na nossa vida espiritual. Vamos à leitura do texto propriamente dito, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 29.
Diz assim a palavra do Senhor: o homem que, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem ou governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira ou geme. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Então nós sabemos que o Provérbios tem essa estrutura, né, em que muitas vezes um único versículo é uma única sentença e uma única lição. Temos aqui 3 versículos. O primeiro vai falar sobre alguém que, depois de muitas vezes repreendido, né, pelo próprio Senhor, essa é a ideia do texto, muitas vezes avisado, muitas vezes repreendido, para que mude de direção, para que se arrependa, para que tenha um arrependimento verdadeiro, ele nunca obedece. Ele tem sempre endurecida a cerviz, não é? Ou seja, alguém que não se prostra, que não reconhece, que não se arrepende. Alguém que persiste no erro. E quem continua assim a caminhar, né, persistindo no erro, ele será um dia sofrerá as consequências, né? Repetidamente será destruído. Então é preciso lembrarmos disso. Deus é um Deus de compaixão, sim, é um Deus misericordioso, sim, que nos perdoa muitas vezes, mas nós não devemos abusar do seu amor nem da sua graça, não é? Porque as consequências são terríveis. Depois, o texto vai dizer que quando os justos se engrandecem, ou quando os justos governam, esse é o sentido de se engrandecer, que não é se envaidecer, é quando os justos se tornam grandes, ou quando eles governam, o povo se alegra. Essa é a consequência direta, não é? Quando pessoas que estão a governar são pessoas justas, são pessoas com o objetivo de fazer a coisa certa, que temem a Deus, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, quando aquele que governa é alguém que tem um coração impiedoso, ou seja, sem piedade, sem graça, sem compaixão, não temente ao Senhor, o povo sofre, o povo suspira, o povo geme. E por fim, o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, né? Então, aquele que ama, que, que deseja, que faz a coisa correta, que procura viver com sabedoria, que ama a sabedoria, eu gosto muito dessa expressão, não é? Então, a nossa busca por sabedoria mostra o nosso amor por ela. Então, o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aquele que vai viver uma vida desorientada, desregrada, em pecado, né? Que dá mais atenção ao prazer em si, né? Dedica a sua vida à sua satisfação pessoal. Nesse caso aqui, prostituta, mas poderia ser uma outra situação, né? Ele vai desperdiçar a fazenda, vai desperdiçar a sua herança, os bens que os seus pais ou os seus avós, né, toda a sua família conquistou. Quem só pensa nos prazeres, né, não vive a vida com responsabilidade. Vai desperdiçar, vai jogar tudo fora, né? Agora vamos fazer a leitura dos versículos 12, 13 e 14. Então está escrito assim: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário ou opressor, a depender da sua versão, se encontram, ou significa tem isto em comum, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Então temos mais 3 versículos e vai falar sobre a disciplina do ponto de vista de alguém que governa, né? Já falamos um pouco sobre isso no bloco anterior, não é? Quando diz que o povo se alegra quando aqueles que governam são justos,
mais uma vez vai se trazer essa ideia. Então, o governador que dá atenção às palavras mentirosas desconfia de todo mundo, não é? Então é preciso ter cuidado na multidão de conselhos à sabedoria, mas de bons conselheiros, de conselheiros que ensinam as verdades do Senhor. Quando o governador dá atenção a palavras, a conselhos, a mentiras, ele vai ser alguém que não vai ter paz para administrar, não é? Porque ele vai achar que todos os seus servos são ímpios, ele vai acreditar numa mentira, vai viver a desconfiar de todos. Então é preciso ter cuidado, né? Uma aplicação para para nossa vida, não é? Dar atenção às palavras verdadeiras, a conselhos que tenham origem nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, cuidado, nem todo o conselho vem da parte do Senhor e devemos ter muito cuidado, né, com a mentira. Quem vive na mentira vai fazer juízo de acordo com as suas próprias regras mentirosas. Então, desconfia de todos, acham que todos são ímpios. Segundo, o pobre e o opressor, ou o usurário, a depender da versão, tem algo em comum. O Senhor alumia os olhos de ambos, ou seja, todos têm acesso a uma revelação geral da graça de Deus, seja através da criação, seja através das nossas próprias consciências, diante das nossas escolhas. Então, o Senhor alumia os olhos de todos, o Senhor se revela a todos. Né? Não temos desculpa para o nosso comportamento, porque a nossa própria consciência vai falar sobre os nossos atos. Né? Algumas pessoas, infelizmente, já cauterizaram uma grande parte, ou completamente, infelizmente, lamentavelmente, a sua consciência, mas o Senhor fala através da nossa consciência, se nós estamos a ser opressores ou não, por exemplo, né? Não só através de toda a sua criação para mostrar a revelação geral, mas ele ilumina, né, ou alumia os nossos olhos. Então, todos têm isso em comum, né? A revelação é para todos. Depois, o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Olha que interessante, né? Então, o rei que faz a coisa correta, que julga os pobres conforme a verdade, ele firmará o seu trono para sempre. Nós sabemos que o trono do nosso Messias e Salvador é para sempre, né? Do nosso Jesus. Aqui o texto, se calhar, está a apontar para o seu legado, né? De geração em geração. Aquele que faz o que é certo, aquele que é um rei justo, ele vai deixar um legado para sempre positivo. Né? Então, nós temos mais uma vez conselhos para, mais assim, digamos, para aqueles que estão a governar, para aqueles que têm autoridades, mas podemos tirar aplicações para a nossa vida, né, pessoal, porque de alguma maneira nós lideramos em casa, seja em casa, nos nossos relacionamentos ou no nosso trabalho. Se nós exercemos influência, nós estamos a liderar de alguma maneira. Então nós podemos usar esses textos e aplicá-los na nossa vida prática. Eu gostava de fazer mais uma citação da nossa revista, que está também na página 74, e a revista vai dizer o seguinte: um governante nos dias de Salomão tinha o poder de influenciar e dominar as vidas de todos do seu reino. Os cidadãos não tinham qualquer voz no seu próprio governo e não tinham escolha, a não ser submeter-se à autoridade do seu governante. Neste contexto, a integridade de um governador fazia uma grande diferença. Se hoje já faz uma grande diferença, naquela altura então fazia uma diferença muito maior. Se o povo sob a sua autoridade era bem ou mal tratado. Por isso, se ele ouvisse a sabedoria divina, seria encorajado a tomar decisões notáveis pela sua retidão. Contudo, se ele se rodeasse de conselheiros corruptos que lhe mentissem, estaria sujeito a fazer más escolhas. Então, é isso que o nosso texto
quer nos ensinar. Olha como é importante estarmos rodeados de bons conselheiros, de pessoas retas, de pessoas que irão nos ajudar, que irão apontar, não é, para os caminhos retos, para os conselhos da palavra do Senhor. Vamos agora então aos versículos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga a teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Agora, então, os versículos saem de uma mensagem mais para as autoridades, digamos assim, não é? Mais para o governo das nações. Agora vai para uma área mais particular, para a criação dos filhos, para o ambiente familiar. Mas uma coisa está ligada à outra, porque a família, já disseram que a família, eu concordo, é a célula da sociedade, né? Quando as coisas acontecem bem no ambiente familiar, quando há toda uma estrutura, um espaço para que as crianças cresçam de maneira bíblica, não é? Com uma formação, um entendimento, a sabedoria que vem da parte do Senhor, e isso se multiplica, porque vai se multiplicando através de cada família, e isso vai se tornar uma sociedade mais justa, né? Mais alegre, mais santa, mais correta. Então, é bom lembrarmos disso. Então, a vara é uma metáfora, não é? Alguns ainda usam isso de maneira literal. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Ou seja, o rapaz pode ser usado aqui como criança, não é? O adolescente, que não tem limites, não é? Ele é entregue a si mesmo, ele envergonha a sua mãe, envergonha os seus pais, a sua família. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Olha que interessante. Então, se isso acontece no que diz respeito à criação dos filhos, isso vai influenciar a sociedade negativamente também, porque se isso acontece, crianças vão crescendo sem limites, isso se multiplica, né? Os ímpios se multiplicam e multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, a consequência, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Então, e a consequência das transgressões, naturalmente, é a queda, não é? Castiga a teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Olha que interessante, não só consequências para o filho, né? Diretas para o filho, mas também para os pais. Então a disciplina vai fazer bem tanto para um quanto para outro. Vamos no próximo slide, vamos fazer uma citação da revista que vai nos explicar isso de uma maneira mais clara. Então na página 75, nós encontramos essa citação da nossa revista. Diz assim, nos versículos 12 e 14, Salomão, entre o 12 e o 14, né, nesse bloco, Salomão aplicou a sabedoria de Deus aos governantes das nações. Agora, entre o 15 e o 17, ele fala aos pais e lembra-lhes da sua responsabilidade em disciplinar os seus filhos. Não o fazer cria uma geração egoísta e perversa que não irá sobreviver aos justos. A disciplina bondosa, mas firme, talvez seja a atitude mais amorosa que os pais podem ter para com os seus filhos. Disciplinar uma criança não dá o direito de abusar dela, não é? De abusar da criança e maltratá-la, não é isso. As duas coisas não se comparam nem se assemelham. Então, disciplina não significa maltratar ou abusar a criança. Mas a disciplina é muito, muito importante. É uma prova de amor. Né? Vamos mais a um bloco de citação que completa essa primeira parte. Então,
continuando, né, a citação, diz assim: disciplinar uma criança é encontrar meios apropriados à sua idade, tanto positivos como negativos. Ou seja, tem um aspecto mais agradável, digamos assim, e outro aspecto que vai criar alguma dor, algum sofrimento, faz parte da disciplina, a pena, não é? Para corrigir o mau comportamento e recompensar o bom comportamento. A disciplina educa, instrui, corrige e estabelece limites. O apóstolo Paulo escreveu aos pais: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6:4. Infelizmente, muitos pais criam filhos indisciplinados que trazem desonra às suas famílias. Disciplina bondosa, mas firme, deve ser a atitude mais amorosa que os pais podem ter para com os seus filhos. Então, a disciplina é algo positivo. Às vezes é penoso, sim, é verdade, mas é positivo, é para o nosso bem. Deus disciplina os seus filhos. Né? Bom a gente lembrar isso aos nossos filhos também, ensiná-los: olha, meu filho ou minha filha, meus filhos ou minhas filhas, né? O Senhor disciplina aqueles que, que são seus filhos, que Ele ama. E é por isso que o papá ou a mamãe, né, estão a discipliná-los. Então, é tão feio quando uma criança, por exemplo, de 1 ano, 3 anos, faz alguma coisa ali, algum ato de indisciplina, a gente ainda tem tanta compaixão pela pouca idade. Mas se isso acontece depois de muitos anos, não é uma coisa muito triste, é vergonhoso para os seus pais. Então é importante criar não de forma violenta ou maltratar as crianças, né? A disciplina tem que ser apropriada à sua idade, mas é importantíssimo, né? Se Deus usa desse mecanismo, digamos assim, desse método, nós devemos também usá-lo com os nossos filhos da maneira correta, com amor, debaixo da orientação da palavra do Senhor. Vamos então agora à última parte do nosso estudo de hoje, da nossa EBD de hoje, os versículos 18, 19 e 20 do capítulo 29 de Provérbios. Está escrito assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Então, esse último bloco vai mostrar a importância da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras. Então, profecia aqui nesse contexto se relaciona, a gente vê logo a seguir, com a guarda, não é? Guarda a lei tem a ver com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com as orientações da palavra de Deus. Se não houver profecia, o povo se corrompe, não é? Se não houver a direção das Escrituras, se não houver alguém que ensine as Escrituras, se não houver uma busca pela palavra, pela orientação da palavra de Deus, olha como é importante a pregação, ouvir a pregação, né? Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Um povo que não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática vai se corromper, vai se desviar. Mas a lição vai nos lembrar que não basta apenas ouvir a profecia, é importante cumprir, guardar. Então, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, não é só o que ouve. Ouvir é importante, mas o mais importante é ouvir e guardar, obedecer, né? Então, Jesus vai dizer isso: aqueles que ouvem a minha palavra e não as cumprem, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Então, vai aparecerão as tempestades, não é? Os vendavais da vida, e essa casa vai desabar, porque ele só ouviu e não pôs em prática. Mas aquele que ouve e põe em prática é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Também a mesma tempestade, as tempestades da vida vão passar também pela casa
que foi firmada na rocha, mas ela vai permanecer em pé, porque é, aqueles que ouvem, eles ouviram, não é? Mas não só ouviram, ouviram e guardaram e obedeceram, colocaram em prática. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, o servo aqui nesse contexto se relaciona com o tolo, né? A gente vai ver logo o tolo em seguida, no versículo 20. Então, tem a ver com isso. Então, o servo, o tolo, é aquele que só ouve e não põe em prática. Então, ele não adianta para o tolo, né? Nós já aprendemos isso durante esse mês. Não adianta só palavras. Infelizmente, o tolo tem que passar das palavras. Ele tem que ser, além da repreensão das palavras, ele tem que sofrer alguma pena para ele aprender. Essa é uma característica do tolo. Ele pode até entender aquilo, mas ele não vai atender, ele não vai fazer. O sábio é aquele que entende, né? Nesse sentido, esse bloco é o bem-aventurado, o feliz, né? É aquele que entende e atende. Não adianta só entender, tem que atender, tem que obedecer, né? Tem que fazer acontecer. Então, o tolo ele não entende só com palavras. É preciso aplicar uma disciplina, ele precisa sofrer algum tipo de disciplina para ultrapassar aquela barreira. E por fim, o último versículo: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Então, é importante termos cuidado com as nossas palavras, não sermos precipitados, né? A revista vai nos lembrar isso, de que se a gente quer ouvir para obedecer, a gente, antes de tudo, tem que parar para escutar. A gente quer logo falar, né? Muitas vezes no nosso relacionamento com o Senhor, queremos logo pedir, queremos logo falar e não temos a disciplina para ouvirmos. Então, nós não devemos ser precipitados nas nossas palavras, mas devemos termos a sabedoria. Alguém já disse, não é, que nós só temos uma boca e um par de orelhas, né, de ouvidos, para ouvirmos mais e falarmos menos. Então é sábio aquele que não é precipitado, aquele que ouve. Né? A maior esperança há de um tolo do que dele. Então não sermos precipitados, termos cuidado com as nossas palavras. Para corroborar então com isso que nós aprendemos nos 3 últimos versículos, eu trouxe então 2 versículos, né? Palavras do nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Está escrito assim: digo-vos que de toda palavra frívola ou inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nesse contexto de Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar cheio do Senhor, da palavra do Senhor, e devemos ter cuidado com as nossas palavras, né? Palavra frívola ou inútil não é, às vezes, uma brincadeira com um amigo, com um irmão, né? Uma anedota em que ele vai rir, vai sorrir, uma coisa sadia, não é? Vai edificar, vai trazer paz, vai trazer alegria, não é isso. Palavra frívola ou inútil é que não traz edificação, não faz bem, nem para aquele que fala, nem para aquele que ouve. Inútil, palavras inúteis, frívolas. Então a gente tem que ter cuidado, não sermos precipitados com as nossas palavras. Olha o peso que Jesus dá às nossas palavras. Ele diz: dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então devemos ter cuidado. Sábio é aquele que ouve mais e fala menos, né? Como então nós podemos aplicar a nossa vida à lição de hoje? A revista então vai trazer 4 aplicações e eu trouxe mais uma. Então, uma primeira é: os crentes devem crescer em justiça,
aprendendo com a disciplina recebida no passado. Interessante essa relação que a nossa revista vai nos ensinar sobre justiça e disciplina. Quando a gente é disciplinado, quando a gente aprende, nós praticamos, né? Crescemos em justiça. Segundo ponto, a sabedoria de Deus é acessível a todos. Né? O texto vai falar sobre Deus alumia tanto os pobres como os opressores. Então, a sabedoria de Deus é acessível a todos, a todos. Precisamos buscá-la, amá-la. 3. Os pais devem disciplinar os seus filhos, ensinando-lhes a sabedoria de Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade, uma grande responsabilidade. Deus espera isso de nós para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres, bons cidadãos, não é? Diante da sociedade, antes de tudo, diante do Senhor, sejam homens de bem, mulheres de bem. 4. A palavra de Deus dá a base para se saber como e quando agir com sabedoria. Então, se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, a palavra de Deus é a base. É preciso ler, estudar, pregar, ouvir e, antes de tudo, completando a ideia, devemos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, a palavra de Deus é o farol, é a base, né? é a luz. Né? A palavra do Senhor é a luz. Ela é a base para saber como e quando agir com sabedoria. E, por fim, uma aplicação que eu trouxe é que nós não devemos ser precipitados. Devemos ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras sejam para edificação de todos, né? Que as nossas palavras elas sejam para edificação não só da nossa própria vida ao falarmos, porque ela também contamina o nosso coração se forem palavras ruins, como também contamina, se forem palavras ruins, o coração dos nossos ouvintes. Então, que as nossas palavras sejam para edificação. E cuidado, melhor ouvirmos mais, esse é o conselho da sabedoria da parte do Senhor, ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é ser sábio. Então, são essas aplicações, 5 aplicações à nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco nessa EBD de hoje. Um domingo muito, muito, muito abençoado para todos. Talvez você veja em outro horário, não no domingo, mas que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a profecia, a lei, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos mais uma vez, em nome do Senhor e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.